Radio Legions of Death, ZYD 2019. Legions Web Radio, emissora do grupo Legions of Death, operando em full time para mais de 38 mil cidades e 193 países. Trabalhos técnicos de direção: Adélcio Martins, em Memoriam, André Rugendas, direção de RH, Edivaldo Mendes, Omar Umbinha, Americana São Paulo. Legions, se for para ouvir, que seja metal. Hoje aqui na Rádio Legions of Death, Luiz Carlos Lousada conversa com a gente sobre Vulcano e outros projetos. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legions of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legions. Toda semana. Luiz, quais seus projetos além do Vulcano? Salve, salve, Darcy. É todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Legions of Death. Bom, os meus projetos atuais dentro da música, além do Vulcano, eu sigo como vocalista do Chemical Disaster, que é uma banda que já está nativa há 35 anos. Atualmente estamos gravando o que será o nosso 5º álbum de estúdio. Estamos atualmente na fase de gravação dos solos de guitarra. Ainda não tem data prevista para o lançamento desse trabalho, mas acredito que até o final do ano a gente deve ter algum single já disponível para antecipar esse disco. Eu também estou gravando atualmente o álbum de estreia do Sound of Souls, que é uma banda de doom metal aqui da região. Foi formada há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. No entanto, eu entrei na banda entre o final de fevereiro e início de março. A banda já estava em estúdio gravando o álbum de estreia, mas depois de uma conversa que a gente teve, todo mundo achou que seria interessante eu regravar as bateras do álbum, né? Então essa semana a gente já começou a captação de bateria. A gente vai participar de um CD coletânea que vai trazer ao todo 10 bandas de doom metal da cena nacional. Vai ser minha estreia, né, com Sound of Souls nessa coletânea. Eu sou baterista do Repulsão Explícita, que é uma banda crossover que foi formada em 2001, então já são 24 anos de atividade. A gente tem 2 álbuns lançados, além de muitas participações em coletâneas. Atualmente estamos com uma formação diferente, depois da entrada do Marcos Wood, ex-integrante do Carnal Desire. Ele assumiu o contrabaixo. Voltamos a ser um quinteto com 2 guitarras. Para esse ano a gente tem a participação num CD tributo a Rodas de Porão. Então a gente também deve se programar para gravar o cover que a gente escolheu nos próximos meses. Mas a gente já tem material suficiente para começar a gravar o que vai ser o 3º álbum do Repulsão também. Eu toco batera no Devil's Child, que é uma banda tributo ao Judas Priest. Muita gente tem um pé atrás assim com esse lance de banda tributo e tal, mas pra mim é tipo um lance de tirar uma onda com os camaradas, tocar um som pra se divertir, sem muita pretensão. A gente sempre tá envolvido com música autoral, gravando, lançando disco, né? Mas de vez em quando bate uma vontade de fazer um som assim um pouco mais, eu não diria descompromissado, né? Porque a gente ensaia, a gente faz tudo direitinho e tal. Mas às vezes dá aquela vontade de fazer algo só pra tirar uma onda mesmo, tirar uma chifra, como a gente fala. E essa banda a gente já tem há mais ou menos uns 10 anos.
Mas a gente nem tem um ritmo muito frequente de shows. No início talvez a gente tocava mais, tal. Só que de uns anos pra cá os ensaios são esporádicos, então se a gente fizer 1 ou 2 shows por ano é muito. Novamente, é uma banda mais pra gente encontrar os amigos e tocar uma parte de música que fez parte da nossa formação musical da pré-adolescência, né? Eu sou baterista também do Hierarchical Punishment, uma banda que foi formada em 1994. Além de 4 álbuns, a gente também tem muitas participações em coletâneas, split CD com outras bandas. Atualmente estamos desenvolvendo o material que vai fazer parte do 5º disco. Já começou o processo de criação das músicas novas. Não temos data também assim prevista de quando que vai sair esse disco. Mas o Grell, que é o principal compositor, letrista da banda, ele sempre tá trampando em novas ideias. E o que mais? Cara, eu sempre estou envolvido com projetos de estúdio também, né? Com amigos que são de outras bandas e moram em outros lugares. Então, um dos projetos assim mais recentes é o Throne of Maggots, que eu tô junto com o Marcos, que é guitarrista do Drowned, e o Henrique, que foi baterista do Dirty Grave. São 2 caras lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Throne of Maggots tá trampando no álbum de estreia. A gente já soltou um single de divulgação. E o Marcos, ele cuida da parte também de gravação. Além de ser o compositor, ele também é o técnico de som, diria. Então, ele tá mixando as músicas que já foram gravadas. Deve pintar um outro single nos próximos meses. A pegada de som é mais aquele death metal old school, bem do final dos anos 80, começo dos anos 90, altamente influenciado pelas bandas típicas do death metal da Escandinávia. Então totalmente indicado para fãs de Unleashed, de Grave, Entombed, Dismember, esse tipo de sonoridade. Eu também tenho um outro projeto com o Alan, que foi guitarrista do Circle of Infinity e do Massacre. A gente gravou um álbum com o Front Attack Line, que era uma banda que eu e ele a gente tocou junto aqui na região da Baixada Santista há mais de 10 anos atrás. Atualmente o Alan mora no interior de São Paulo. Mas durante a pandemia a gente ficou batendo papo, ele falou que tinha algumas ideias que não tinham sido aproveitadas e resolvemos fazer um disco, né, o disco de estreia do Front Attack Line, porque na época que eu fui baterista da banda, a gente chegou a lançar uma demo, né, a banda teve participações em coletâneas, e atualmente eu sou apenas o vocalista da banda. Se bem que 2 músicas que fazem parte desse álbum que nós gravamos são da época que eu era o batera. Então a bateria foi gravada por mim, né, dessas 2 músicas, e o interessante é que a gente já soltou 4 singles na internet nos últimos 3 anos, se eu não me engano. E o álbum está sendo mixado pelo Ivan Peliciotti, que é dono do Estúdio Beco, lá em Curitiba. E o Ivan, por sinal, é baixista do Vulcano. Conhece o Ivan há muitos anos. Recentemente a gente relançou o primeiro single desse disco do Front Attack Line no Spotify, a música Brainwashing. Ela, inicialmente a gente lançou um lyric video no YouTube e tal, e ali na bateria, quem gravou a bateria foi o Guilherme, que foi batera da banda Threat lá de São Paulo. Além desses 2 projetos, eu também gravei vocal no disco de estreia do Nocturne of Order. Inicialmente era uma banda de black metal, né, que
diria, o compositor e idealizador do projeto é o Rafael, da banda Arma. O Rafael tem muitos projetos também paralelos, mas esse material do Nocturnal Fog ele tá bem diferente da demo que a banda tinha lançado anos atrás. Começou como um black metal, mas atualmente é aquele thrash metal também bem cara de anos 80, com um pouco de influência de death metal. A gente já gravou o álbum todo, só que o baterista vai gravar as tracks de bateria agora, que é o Paulo Maris. Ele tocou comigo no Killmister, tocou comigo no Chemical Disaster. Atualmente ele tá no Tosco, que é uma banda thrash meio crossover aqui da região. E é isso, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Tudo em paralelo ao que eu faço com o Vulcano. A gente até mesmo com o próprio Vulcano tem coisas, além de shows, né, da turnê do Epilogue, que foi o álbum do ano passado, tem coisas para rolar. E no decorrer da entrevista a gente vai acabar comentando com certeza. Você já teve inúmeros projetos. Quais de fato você fundou? De todos os grupos que eu citei inicialmente, eu sou fundador do Chemical Disaster e também sou um dos integrantes fundadores do Repulsão Explícita, além de fundador também do Turn of Maggots, junto com o Marcos do Drowned. E também o Devil's Child, né? Sou um dos fundadores, junto com o Eduardo Júnior, que é o vocalista. Os demais grupos já existiam. O Hierarchical Punishment foi formado em 94, mas eu fui entrar só em 2001. O Nocturnal Fog já existia também, com o Rafael e um outro integrante, que foi justamente quem participou da primeira demo, né, do Nocturnal Fog. O Front Attack Line também já existia antes da minha entrada na banda como batera. Tanto que a primeira demo do Front Attack Line, o integrante que participou dessa demo e ficou até esses últimos lançamentos que eu citei antes é o Alan, né, que é o guitarrista e principal compositor da banda e letrista também. E esse lance de ser, qual que é a sua banda? Cara, tipo, às vezes nem sempre quem tá desde o início tem tanto empenho ou mesmo relevância, né? Então, tipo, que nem o Vulcano tem o Zema como uma figura central, né? Porque ele idealizou a banda, ok, né? Mas quando todo mundo caminha junto, cara, o peso acaba sendo distribuído, né, da responsabilidade e tal. Então ter banda, muitas vezes, o pessoal às vezes acha que é só ir pro estúdio ensaiar, né, ou ficar perguntando quando vai ter show. Mas não, né, a gente sabe que quando você monta uma banda, além de você ter que sempre ficar envolvido com a parte artística, que é a criação de músicas, mas tem que ter um monte de outras preocupações de logística interna na banda, para a banda seguir em frente, né? E é por isso que sempre tem muita troca de integrantes em tudo que é banda.
Quando um integrante ele já não tá na mesma caminhada que o resto da galera, fatalmente ele vai acabar saindo, né? Mas existem situações que muitas vezes a amizade acaba pesando tanto, né, que o pessoal acaba deixando assim um determinado integrante seguir na banda mesmo que ele não seja tão atuante, digamos assim. E aí pode complicar um pouco em termos de objetividade, até onde você quer chegar com a sua banda, né? Mas até tô fugindo um pouco da pergunta inicial, porque eu percebo que tem muitas bandas com qualidade, né, de som, bandas que poderiam fazer muito mais shows do que realmente conseguem fazer. E muito se deve a isso, por conta de um certo marasmo que acontece nas rotinas que deveriam ser frequentes, mas não desenrolam muito rápido por falta de objetividade, assim, né? De uma forma que a banda não fique constantemente com atividades, né? Seja de shows, lançamentos. O lance de tocar acaba sendo algo que consome muito o nosso tempo livre, né? E normalmente a galera que tem banda também trabalha para poder sustentar as despesas de uma banda. Então é meio complexo esse assunto. Eu estava observando que tem umas letras do ponto de vista de Deus. Olha, as letras, o Zema é uma pessoa muito estudiosa, né? Filosoficamente falando. Então, dentro do que chamam de oculto, né, o Zema conhece bastante, estuda bastante. E especificamente sobre o epílogo, eu não diria que foi escrito do ponto de vista de Deus. Na verdade, como todo epílogo, né, ele tem um desfecho, um resumo de alguma ação, de alguma cena, de um acontecimento, enfim. Então, as letras desse álbum, o sentido que elas têm é exatamente sobre isso, né? Enfim, as visões, sonhos, o que o Zema estuda sobre a vida, sobre a questão do universo e etc. Então, é nesse sentido, se não me falha a memória, né? Ele foi fiel ao que o nome do disco, a semântica do título do disco. Agora, para saber com detalhes, aí só perguntando para ele. Mas é basicamente isso, eu acho. Eu imagino que a banda tenha um bom relacionamento lá fora no quesito distribuição de materiais e turnês. Correto? O Vulcano, a gente começou a focar em turnês internacionais a partir de 2010. Na verdade, quando eu retornei para a banda, bem no início de 2010, um dos assuntos principais foi justamente se eu teria condições de realizar turnês fora do país. Porque eu fui do Vulcano de 1997 até mais ou menos 2000. Nesse período de tempo, a gente não tinha uma agenda tão cheia de compromissos, nem mesmo gravações, né? Aí em 2008 eu retornei para a banda e fiquei pouco tempo. Eu acabei tendo um acidente que eu estava descendo uma escada e acabei rompendo os ligamentos e não ia ter como realizar shows, e isso tudo acabou. Eu achei melhor me afastar da banda para cuidar desse problema, que era uma fase que a banda estava com shows agendados e tal. Eu falei assim, deixa eu cuidar primeiro da minha saúde. Mas daí em 2010 eu retornei, né? Tô aí até hoje, 2025. E a gente, de 2010 pra cá, a gente
já fez 6 turnês pela Europa e já viajamos para vários países da América do Sul, fomos para a América do Norte, estávamos lá nos Estados Unidos. Dentro do Brasil mesmo, a gente já rodou praticamente quase todos os estados. O Brasil é enorme, né? Um país, tipo, como a gente fala, pode ser até um país que uma banda vier pra cá e for rodar em 30 dias, vai poder conhecer, assim, inúmeros países dentro de um país só, né? É um país que eu acho que desperta tanto interesse por parte das bandas gringas justamente por conta disso. E esse lance de turnês pro Vulcano, a gente, claro, em 2010 a gente estava desbravando, digamos assim, esse terreno, né? Então acredito que as 2 primeiras turnês elas deram certo, foram super desgastantes, houveram problemas de logística que a gente precisou contornar tudo com a ajuda, né, de muitas pessoas envolvidas na estrada, digamos, né? E esse aprendizado pra gente foi crucial para que a partir da 3ª turnê a gente já tivesse aquele jogo de cintura que é preciso para poder retornar mais vezes e ter a certeza de que tudo realmente vai sair como previsto. Afinal de contas, uma turnê é algo que é um investimento muito alto que a banda precisa fazer. Então não dá para se arriscar e vamos ver se vai dar certo. Não, é um planejamento que tem que começar um ano antes. A gente precisa inclusive se preocupar com a aquisição de passagem aérea com muita antecedência, senão a melhor coisa é cancelar, né? Principalmente para evitar problemas com relação ao preço de investimento, né? Porque o fato de uma banda ter que ir para um outro continente fatalmente é o que deixa mais caro tudo, né? Então eu posso dizer que as últimas turnês que a gente fez, o resultado foi super positivo, né? A gente sempre amarrou muito bem os contatos, né? E na parte de distribuição dos álbuns, aí até mesmo lá no final dos anos 80, o Zema já sempre teve muito contato com gravadoras de fora. Então, desde aquela época, os álbuns eles tinham uma distribuição assim até que boa fora aqui do Brasil, né? Mas claro, tudo melhorou muito, né, nos últimos 15 anos. Que os licenciamentos dos discos para gravadoras de outros países passou a ser um pouco mais frequente, né? A gente tem álbuns lançados oficialmente na Ásia, né, Europa, por várias gravadoras de países diversos e isso é muito legal porque você consegue às vezes ter até lançamentos com algum diferencial para oferecer para o fã, né? Pela América do Sul mesmo tem álbuns do Vulcano que saíram com capa alternativa, com faixas bônus acrescentadas exclusivamente para esses trabalhos. Uma vez eu estava até conversando com o Zema, né, que a gente já fez tanto relançamento de álbum por gravadoras de fora, incluindo bônus tracks, né, que não haviam sido lançados no Brasil. Eu falei, a gente podia fazer um álbum compilando todo esse material extra, né? Porque às vezes o fã não tem acesso, são versões que não foram para na internet, então só quem comprou a mídia física que possui, né? E eu mesmo tenho muitas músicas que eu já gravei com o Vulcano e foram exclusivas para esse tipo de lançamento e às vezes bate aquela vontade de, vou ouvir novamente, mas daí
você teria que encontrar em qual versão que tá aquela música específica, tá? Eu falei, pô, né, seria muito mais prático usar as ferramentas de hoje, né, da internet, o próprio streaming facilitaria bastante para que esse material não ficasse perdido na mão de poucas pessoas, né? Porque a gente faz música para quem gosta de ouvir, e a conexão com o mundo através da internet hoje facilita que a sua arte seja eternizada e perpetuada, né, entre os fãs. E é isso. O Vulcano, felizmente, a gente sempre teve um respaldo bacana por parte de gravadoras de fora do país. Tanto que o nosso último álbum, o Epilogue, ele foi lançado de forma independente em 2024 nas plataformas de streaming. Posteriormente, a edição física saiu pela High Roller Records da Alemanha, que fez o lançamento não apenas em CD, mas fez em vinil também e fez em tape, né? Totalmente indicado para colecionadores, né? E no Brasil, no entanto, a gente não conseguiu alguma gravadora que armasse uma proposta, né, que fosse adequada ao que o Zema espera. Mas, né, as cópias físicas elas estão disponíveis, né, através de lojas, né, na internet, não só através da própria gravadora, mas tem muitas distribuidoras que pegaram esse material para venda. O novo disco ficou maravilhoso. É produção sua? Legal que você curtiu esse disco, cara. Vou falar pra você que de todos os discos que eu já gravei com o Vulcano, o Epilogue é atualmente o que eu mais gosto. Por muitos anos, o que eu mais gostei de pôr pra rolar o material foi o The Man, The Key, The Beast. Foi um álbum assim que marcou uma certa mudança de timbres de guitarra, e as construções dos arranjos me agradavam bastante e tal. Mas o Epilogue ele é bem como se fosse um resgate da sonoridade que a banda tinha nos anos 80, e eu fiquei bem contente assim com o resultado final. Na questão de produção, o Vulcano sempre foi uma banda que a gente até poderia se encaixar naquele lema do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Porque o Zema nunca esperou oportunidades, pelo contrário. O Zema sempre colocou a banda em estúdio para produzir, e posteriormente ele checava a forma de viabilizar o lançamento. Você pode pegar os primeiros discos do Vulcano, eram produções feitas pelo Zema, né? O primeiro EP foi independente, o primeiro LP, que é o Live, ele teve a distribuição da Lunário Perpétuo, né? Mas foi uma produção feita pelo Zema. O primeiro álbum de estúdio, que foi o Blood Vengeance, foi o Zema que produziu tudo e fechou também a distribuição com a Rock Brigade Records, né? Então, no decorrer dos anos, já são mais de 40 anos de banda, caminhando para 45 anos de banda. O Zema sempre foi o produtor da banda, né? Ele que, além de ser compositor, letrista, ele sempre cuidava dessa parte de colocar a banda em estúdio para produzir o álbum. Então, diferente de muitas bandas que a gravadora corre atrás da banda,
a gravadora é que fica, né, bancando despesas de estúdio. Com o Vulcano é o inverso, né? Para todo lançamento que a banda fecha com alguma gravadora, na verdade, o disco tá pronto, né? E aí, com os royalties é que a gente, no caso, teria como cobrir o que foi gasto, né? Então, se o Vulcano tem muitos álbuns lançados, é graças ao empenho do Zema como produtor. A gente percebe que tem banda que demora muito para estar com um disco novo e tal, porque normalmente a parte que mais dificulta num grupo é justamente o investimento financeiro para produzir um disco. Ou quando a banda também não produz muito material, não compõe tanto com rapidez, né? Se você pegar a trajetória discográfica do Vulcano, não haviam muitos intervalos entre cada disco, né? Um período curto de tempo, às vezes um ano e meio entre um disco e outro, que é super rápido você sair do zero, né? Compor as músicas, ensaiar as músicas, gravar as músicas, até realmente o disco ser lançado. Um ano ou um ano e meio é um período curto para uma banda underground, principalmente, né? Atualmente as bandas demoram em média de 2 a 3 anos de intervalo entre um disco e outro, mas o Vulcano, mesmo nos últimos 15 anos, a gente produziu bastante. Para você ter uma ideia, de 2010 para cá, de 2010 para 2025, eu tenho 12 discos com o Vulcano. É uma produção muito grande, né? 12 discos, né? Claro, tem alguns álbuns que são ao vivo, alguns lançamentos foram feitos em DVD, mas são discos, né? Então, essa questão da parte da banda produzir material é muito importante ter alguém que fique no comando. Após o disco Rat Race, houve um hiato. Por quê? O Rat Race, ele foi um álbum que é engraçado até comentar isso, mas no fim dos anos 80 o Zema tava querendo puxar um pouco o freio de mão, né? Dar um break na banda, assim, nas atividades. Muita coisa acontecendo na vida pessoal de todo mundo da banda, entendeu? Uma nova fase prestes a acontecer em termos de direcionamento musical, na cena em geral. O Vulcano sempre foi meio que pioneiro, né, em sonoridades. Quando, tipo, a galera fazia uma coisa, o Vulcano tava fazendo outra. Então, no final dos anos 80, quando terminou a turnê do War the True, né, que foi o álbum de 88, o Zema ia dar uma brecada. Tipo, quem quisesse tomar um outro rumo, beleza, né? E aí ele teve o convite da gravadora inglesa, se não me engano, Metalcore, o nome da gravadora, pedindo um álbum de estúdio pro Vulcano. Daí o Zema falou, então tá bom. Aí juntou a galera toda, escreveram as músicas e ensaiaram em pouco tempo, foram para São Paulo, gravaram um álbum em São Paulo, entregaram o disco pra gravadora. E aí a gravadora sumiu, nunca mais deu retorno, depois que recebeu as fitas originais de rolo, na época era tudo analógico ainda, né? Isso foi um fator que desmotivou também, né? O álbum, ele chegou nas lojas, mas a banda sequer recebeu uma cópia, né? Isso aí foi bem
a gente está falando de uma época pré-internet, né? Então os contatos ou eram via carta ou telefone. E ninguém ia pessoalmente até a Inglaterra bater na porta dos caras e falar assim, pô, meu, e aí o combinado, né? De mandar os álbuns e tal. Mas enfim. Passou isso daí. Aí, durante os anos 90, a banda teve um hiato em termos de lançamento, né? Mas os shows aconteciam aos poucos, digamos, e mais focados na região da Baixada, que é onde a gente vive. Acredito que entre 1993 até 1996 a banda fazia uma média de 1 a 2 shows por ano, né? E não estavam com ritmo pensando em álbuns e tal. Aí quando eu entrei em 1997, a gente já começou a fazer show. A resposta estava sendo muito boa por parte da galera que comparecia aos shows. E a Cogumelo Records resolveu relançar em CD o Live. Então seria o primeiro disco do Vulcano no Brasil a ter uma versão em CD, porque até então tinha as versões importadas, né? Principalmente do Hatch Race, que teve tanto vinil quanto em CD. Quando veio essa proposta de relançar o Live, já veio também o pedido de que a gente entregasse material bônus pro Live. Como a gente já estava compondo músicas, inclusive tocando ao vivo as músicas novas, aí o Zema achou que beleza, vamos entrar em estúdio e vamos gravar essas 3 músicas novas e põe, né, de bônus no Live. A gente foi até o Mr. Som Studio em São Paulo, que pertencia ao Pompeu e o Eros, né, ambos do Corsos. Gravamos essas músicas e mandamos pro João Eduardo, que é o dono da Cogumelo. Esse CD acabou repercutindo muito, né? Não só por ser, como eu falei, o primeiro CD disponível do Vulcano no Brasil, mas ainda pelo fato de ter 3 músicas novas com a formação atual. E aí logo em seguida, né? O CD chegou no mercado em 1998, aí logo em seguida o João também falou pro Zé, poxa, vamos fazer então o relançamento do Blood Venus. A gente dá uma caprichada na parte gráfica e tal. E aí o álbum foi relançado também, mas não houve nenhuma bonus track. No início de 99 eu saí por um período de tempo para focar em outras coisas. Foi uma fase que o Angel, né, vocalista, retornou, e só que depois saiu. Quem cobriu depois a lacuna vocal foi o Guilherme, que era posteriormente ele teve o In Hell, que era uma banda bem legal aqui da região. E aí eu voltei em 2000, né? A gente começou a trabalhar bastante em cima do que seria o álbum de retorno do Vulcano depois do Hatch Race, né? Aí em 2001 eu já não estava mais no Vulcano, porque novamente eu me envolvi com outras bandas. E até que em 2001 faleceu o Soto Júnior, que era o guitarrista que estava no Vulcano, né? Dessa fase da segunda metade dos anos 90 para frente. Até que em 2003 o Zema resolveu fazer um álbum de estúdio, né, do Vulcano. Chamou o Angel, né, chamou o Arthur Von Barbarian. E foi um álbum em homenagem à memória do Soto Júnior, inclusive, né? Que era um dos caras que mais pegava no pé para a banda se manter ativa durante os anos 90, né? Que eu citei
quando virou dos anos 80 para os anos 90, era a fase que o Zema queria dar uma puxada no freio de mão, mas o Soto Júnior é o guitarrista que ficava no pé para que a banda, né, mantivesse ritmo de show, mantivesse ensaios, né, e graças às músicas que o Soto começou a compor, né, foi que deu esse start do material que seria o retorno do Vulcano ao mercado discográfico, né? Então, realmente teve esse ato longo aí, vamos dizer, de 12 ou 13 anos, né, entre o Hatch Race e o Tales from the Black Book. O Tales from the Black Book é de 2004, foi um período de 14 anos sem lançamento de álbuns, mas houveram vários relançamentos feitos nesse período, né, e sempre com algum tipo de acréscimo, de bônus. Isso aí foi bem importante para manter o nome da banda circulando, né. Cite um fato curioso que tem acontecido em shows da banda. Uma coisa curiosa, bicho. Olha, uma coisa bem peculiar, assim, tem de curiosa, tem de peculiar, que aconteceu conosco foi na turnê europeia, na Noruega, né? Nós tomamos um enquadro da polícia norueguesa e foi uma coisa tipo de cinema, assim. Eles escoltaram a gente até um armazém enorme no meio do nada lá. Ficamos um mó tempão lá, entrou a gente com o cachorro, falou pra não mexer no cachorro, olhou tudo na van, olhou tudo, depois fomos numa salinha e pra ver o que tinha nos bolsos e pra falar o que a gente tava fazendo e não sei o que. Esse dia foi uma coisa bem diferente, viu? Bem diferente. Quando o Vulcano começou, no início dos anos 80, o metal era mato por aqui. Faça uma análise dessa trajetória do começo, passando pelos turbulentos anos 90 até hoje. Olha, essa eu vou responder de trás para frente. Então, colocando assim, no contexto geral de atividade da banda em todos esses anos, né, são um pouco mais de 4 décadas, né, e o Vulcano não é uma banda só em atividade. Uma banda em atividade é diferente de uma banda ativa, né? O Vulcano é uma banda que está em atividade e ativa, né, porque está aí sempre produzindo coisa nova, sempre fazendo turnê e tal, divulgando inclusive material novo, né? Se eu não me engano, está no seu 17º álbum. O Zemão, que particularmente sabe aí o número correto da discografia, né? Inclusive a gente até brinca com isso, que às vezes o pessoal coloca tantos álbuns, mas quem sabe mesmo é o Zemão. Enfim, então nesse período todo eu acho que o Vulcano nunca perdeu nada, né? Justamente porque a mentalidade da banda e do Zema, né, sobretudo, é fazer o que gosta, tocar, expressar as suas reflexões, problematizar as perspectivas, enfim, expressar, né, o que quer expressar através da arte e tem seu devido reconhecimento, né, que não é à toa. Então acho que nunca perdeu nada. É claro que você despende tempo, dinheiro, distância, etc., mas isso é uma coisa que no heavy metal você já tem que ter em mente, né? Você já tem que ter na mesa ali, porque se você quiser se expressar através do metal, se você realmente ama o metal, se você começar com outra mentalidade, então você sempre vai perder. Então, no caso do Vulcano, acho que nunca perdeu nada, acho que só ganhou e, né, e tem aí o seu mérito. E assim, nos anos 80 aproveitou bem a época, né? Como muita banda que soube aproveitar, na correria ali, trabalhando muito. Nos anos 90 passou como muita banda passou, né? Independente do metal estar embaixo e tal, mas acho que passou muito bem. E anos 90, enfim, os anos 2000, apesar da pausa que a banda deu e tal, mas isso faz parte. Então, assim, no geral, sobreviveu muito bem, envelheceu muito bem e nessa questão de envelheceu muito bem, a tecnologia somou, né? Porque hoje em dia você produz melhor um álbum, né? Porque o equipamento é melhor, a captação é melhor, etc. Então,
Você lança um material com uma qualidade muito diferente do que era nos anos 80 e até mesmo nos anos 90, principalmente se tratando de metal extremo e underground, né? Não era todo mundo que tinha esse acesso, contrato, gravador e etc. Então essa questão da tecnologia somou com a banda. Mas assim, resumindo, acho que não perdeu nada. Acho que o Vulcano é uma banda que tem o seu nome aí na história do metal, não é à toa, e é uma banda que o que ganhou, devolveu para os fãs, né? Quer fazer isso por amor e, enfim, fazer a diferença para alguém. Suas considerações finais. Olha, eu acredito que os próximos passos da banda, eles estejam dentro do cotidiano mesmo, né? De uma banda ativa. Então, de produzir material novo, show, turnê, etc. Né? E eu me refiro dessa maneira em relação a isso, porque na verdade isso está muito bem desenhado sempre, né, na cabeça do Zemão. Inclusive é uma coisa que a gente sempre conversa e que todos da banda absorvem muito bem, até porque a gente sempre fica à vontade, muito tranquilo e confiante com isso, porque, né, o Zemão, ele sabe o que faz, né? Então nós, a partir da perspectiva dele, nós contribuímos com sugestões, opiniões e composições, enfim, do jeito que nós pudermos, e esse relacionamento funciona muito bem por isso, né? Porque tem essa hierarquia que todos respeitam e tem essa devolução que o Zemão sempre tem da gente, sempre também faz bom proveito e sempre respeita, enfim. Mas, assim, de uma maneira muito clara e bem definida, os próximos passos estão na cabeça do Zemão. Mas acredito que dentro do nada de anormal, assim, no cotidiano de uma banda ativa. Então, como eu disse, talvez um trabalho novo aí, mais pra frente, shows, turnês e etc. Esse foi o Luiz Carlos Lousada passando aqui pela Legions of Death. Vamos tocar alguns de seus projetos, começando pelo Vulcano. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legions of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legions. Toda semana. Eu quero agradecer muito ao Luiz Lousada pela passagem aqui na Rádio Legions of Death. Vamos tocar agora os projetos do Luiz, começando pelo Vulcano, do novo disco Epílogo de 2024. No final do bloco, a gente volta para falar do que foi tocado.